Olá, tudo bem? Eu sou Mildo Coutinho e eu estou aqui desta vez para falar sobre um livro que eu vou utilizar na minha dissertação de mestrado, que eu estou finalizando, né, praticamente. Agora eu estou fazendo um resumo expandido para enviar, né, para o professor, que nós vamos ter aquele evento, né, interno onde durante o qual você apresenta a sua ideia e tem uma banca e depois o que nós chamamos de qualificação para ver se a sua dissertação se sustenta. E eu sou assim um leitor, né, voraz, digamos, leio muito desde criança e eu costumo agora, né, ver no YouTube o que os youtubers, né, que falam sobre livros estão falando e quais os livros, né, dos autores que eu leio, que eu estou lendo, que eu gosto. Eu tenho um gosto muito eclético, mas tem aqueles assim que você se identifica, que eles se entrelaçam com a sua vida e com a sua forma de ver o mundo, de escrever o que você já viveu, enfim, né? E então assim, eu dei, né, uma vasculhada e não encontrei nada sobre esse livro. É uma edição da autora, né? E é a Marilene Felinto, né? Se chama Autobiografia de uma Escrita de Ficção ou Por que as Crianças Brincam e os Escritores Escrevem. Então assim, né? Edição da autora. Para falar da Marilene Felinto, e também assim, eu gostaria de falar, né, de livros aqui, eventualmente acho que eu vou falar de outros, eu teria que falar da minha própria vida, assim, porque no caso dela, ela foi se entrelaçando assim, com a minha própria história, a minha descoberta de mundo. Então eu comecei a ler os artigos da Marilene Felinto nos anos 90, que ela escrevia, né, ela, na época ela trabalhava para a Folha de São Paulo e no Caderno Mais, assim, um caderno grande que tinha na Folha na época, e também ela tinha a coluna dela semanal. E me lembro assim, me chamava muita atenção, principalmente no Caderno Mais, assim, eram textos enormes, fotos grandes, uma época assim que o jornalismo no Brasil passou por uma reformulação, né, uma nova roupagem, e me chamava muita atenção, assim, o texto dela, por tratar do racismo, da discriminação, da dor da infância, né? A Marilene Felinto é migrante, né? Ela vai morar em São Paulo, né? Quando criança, ela vai com os pais, né, do Recife para São Paulo. E ela fala muito sobre isso, assim, nos textos dela, né? Falava na época. E assim, eu jovem, né? Já tinha até me formado, né? Ali durante a formação, né? Em jornalismo. Depois eu continuei lendo, né? Eu me formei em 92, continuei lendo. E assim, eu cheguei a guardar frases, né? Assuntos que ela tratava. E daí é o seguinte, quando eu resolvi, né, eu comecei a pesquisar, né, no mestrado, que é sobre a perda da ilusão no jornalismo, né, representada em literatura de língua portuguesa, eu me lembrei da Marilene Felinto, porque quando Lula ele chegou à presidência, né, ela escreveu um texto na coluna dela e não era para ninguém escrever nada, assim, né? E ela escreveu, o Otávio Frias Filho, né, o chefe, diretor de redação na época, chamou ela, e ele que tinha convidado ela para trabalhar no jornal, e ela acabou se desligando do jornal de uma forma assim bem
bem conflituosa, né? E daí eu fui pesquisar sobre ela. Eu sempre pesquisei assim sobre os autores que eu gosto, não via nada assim depois dessa questão, até que encontrei uma carta que ela escreveu para o Chico Sá, que também se desligou da Folha, mais ou menos, né, por motivos assim ideológicos e tal. E eu encontrei essa carta da Marilene e continuei assim pesquisando, daí descobri o livro que ela tinha lançado, e mais assim palestras que ela deu e tal. Depois assim passou um tempo, eu pesquisei mais ainda, e esse que deu um encontro que ela foi assim, foi convidada para participar da Flip. Daí ela faz um discurso lá bem caloroso sobre o Euclides da Cunha e questão do racismo, enfim, né? Sempre assim, o mesmo tema, né? Assim, quando ela saiu da Folha, ela foi para Caros Amigos, ficou um tempo lá também. E daí, assim, eu não tinha nada dela. Até que daí eu encontrei vários livros, a edição da autora, e um é esse aqui, sabe? Então vamos já direto ao livro, porque eu vi que ninguém falou dele, assim, não encontrei nada. E por isso eu resolvi gravar. Então, assim, eu sou muito de olhar a forma, né? Então, um livro que é a tese de mestrado dela, que ela fazia na USP, no final dos anos 80, lá ela conheceu o Otávio Frias Filho da Entender, né, que daí ele convidou ela para trabalhar no jornal, foi durante esse mestrado. Só que assim, a USP não aceitou a dissertação dela, apontou 7 erros que ela tinha que corrigir, daí ela foi convidada para trabalhar na Folha, ela ficou lá. Depois, quando ela retomou, que ela pegou a ideia e levou para a PUC, e daí lá ela corrigiu os erros, e quando ela estava terminando, Otávio Frias Filho morreu, e ela fala sobre a morte dele também, aqui nesse livro. Então, assim, temos aí 30 anos, né, da dissertação que foi, assim, não foi aceita, né? Falaram que ela não tinha um linguajar acadêmico. E ela também, a proposta dela é abordar a sua própria obra, né? Os seus contos. E daí, por conta disso, né? E esses 7 erros que ela tinha que corrigir, ela parou e depois ela levou para a PUC. E daí lá foi aceito numa linha mais assim de psicologia, porque ela fala na questão da infância, né? Porque as crianças brincam, os escritores escrevem. Ali ela conseguiu defender. Então, assim, por que eu, assim, também agora, nesse momento, eu me vejo, assim, com a vida parecida com a dela? Porque eu entrei em contato com ela, né, via e-mail, ela respondeu, inclusive autografou, eu comprei esse livro e mais um outro, tem um autógrafo dela aqui, para mim, e até pensei, né, em levá-la, convidá-la para fazer uma palestra no TFR, que é onde eu estou fazendo mestrado, mas né, não rolaria esse tipo de coisa, como de fato não rolou. O orientador, né, falou algumas coisas para mim e tal, mas foi interessante esse contato assim, com ela, né, a descoberta dos livros. Eu falo também sobre Lima Barreto, ela diz que fala sobre ele aqui nesse livro, né? E realmente fala, mas de uma forma diferente do que eu falo na minha. E também, assim, em 94, eu fui até a redação, até a agência Folha, né? Na Folha de São Paulo, a agência Folha é uma agência de notícias que produzia, né, ou produz notícias para a Folha de São Paulo e para outros jornais que queiram comprar. E eu fui lá, na época eu trabalhava, né, numa assessoria de imprensa maior, né, agência, era agência de notícia, eles diziam, mas era uma assessoria de imprensa.
E assim, o meu currículo foi selecionado e entre os 12 ali, parece, não sei se eu sonhei ou o que é, mas parece que de 900 escolheram 12 e o meu estava entre esses 12. Eu fui até a agência Folha, que é no mesmo prédio da Folha de São Paulo, para uma entrevista. E não rolou, né? Fui bombardeado de perguntas, me deixaram louco, fiz teste e tudo. Eu entrei no elevador e, né, apertei o andar errado e eis que o elevador abre na redação da Folha de São Paulo, nos anos 90. Então, quando eu vi toda aquela sala enorme, mesas, né, os computadores, né, da época, assim, eu pensei, né, aqui estão os deuses no Olimpo, e ela estaria, né, eu disse isso no e-mail para ela, né, que ela certamente, né, nessa época, trabalhando na Folha, ela estava lá entre eles. E eu menciono isso num livro que eu escrevi, falo dela também, sobre esse contato via e-mail e o que aconteceu com ela, porque o livro que eu escrevi agora, o meu segundo livro, é um romance, autoficção, e eu falo sobre a minha experiência no jornalismo, né? 2 décadas e meia de formado, de trabalhando, falo um pouco da minha infância, na escrita na minha infância, a formação acadêmica também na adolescência, né? E depois o desfecho já como, né, jornalista formado, mas como um jornalista microempresário, algo que aconteceu aqui e tal. Então eu menciono tudo isso e incluo, né, estou tentando pelo menos incluir o meu livro entre as obras de ficção que eu vou abordar na minha dissertação. Então a Marilene falou sobre os seus contos, somente sobre ela, e eu quero colocar o meu livro junto com outros grandes nomes, Lima Barreto, Carolina Nabuco, Luiz Vilela e outros aí que falam, né, sobre essa perda da ilusão, né, de uma outra forma, ou através do personagem principal, ou secundário, né, coadjuvante, isso é abordado. E num artigo que eu escrevi, o orientador cortou o meu livro, né, publiquei numa revista científica, ali eu encarei-o como editor, né. Então eu aceitei, e agora no resumo, eu estou colocando o meu livro. Eu disse para ele, a gente vai ter que negociar isso aí, porque eu quero falar sobre a minha obra também. E assim como fez a Marilene, só que ela só falou da dela. Então aqui é onde eu queria chegar. Esse livro é sobre essa dissertação de mestrado dela. Então, os 7 erros ela corrige, ela explica, né, o porquê dos supostos erros, né? O porquê disso ter se desdobrado desta forma, né? Vamos ver se eu acho aqui. Mas ela cita muitos outros escritores. Ó, tem um aqui que eu queria ler para vocês, que é da Clarice Lispector. Muito interessante, onde a Clarice diz que a história dela, a história que ela queria contar, já estava escrita nela. Eu não fiz anotação, então vocês vão ter que ter paciência comigo, assim, porque eu estou procurando, né, e vou ter que ler desse jeito, assim, sabe, à medida que eu for achando, né. Então é muito interessante, assim, ela diz o porquê de falar da obra dela e não do Lima Barreto. Tem uma parte muito bacana que ela diz assim, como que eu vou falar de um cara que toda vez que eu me debruço sobre a obra dele eu choro? Então é muito, muito bacana, assim, sabe, esse trabalho dela. Então ela diz assim, ó, da Clarice Lispector, ela reproduziu, né, de 1998, a Clarice escreveu isso. Ainda bem que o que vou escrever já deve estar na certa, de algum modo, escrito em mim. Tenho que me copiar com uma delicadeza de borboleta branca. Então é muita coisa, assim,
que mexeu comigo, sabe? No resumo da dissertação dela, ela começa: este trabalho é uma discussão sobre por que escritores de ficção escrevem. É movido por uma dúvida pessoal da autora sobre se é na infância do escritor que está o nascedouro do impulso para escrever literatura, sobre se é o ato de brincar na infância que vai desembocar na atividade criadora na vida adulta. E ela questiona isso, né? O trabalho tem como objetivo da investigação a minha própria trajetória como escritora de ficção. Ele faz releituras ou quase reescritas ou simples esclarecimentos de 7 contos de ficção de minha autoria, narrativas que trazem representações da infância e que serviram como campo de especulação em busca de respostas para uma questão que se impõe. Como foi que aquela vivência X de infância, aquele conteúdo, surgiu revestida de uma forma Y e não Z? Né? Então é bem bacana. Inclusive essa questão aqui da infância, eu vou, dei uma pesquisada. Freud fala da ilusão e da perda da ilusão, e ele remete a algo na infância. Eu também vou pegar por aí, porque na minha dissertação eu vou definir através de Immanuel Kant, assim, o que é essa ilusão, né? Que nós, jornalistas, e os personagens dos livros que eu vou analisar, eles perderam. Que ilusão é essa? No alemão tem 7 palavras para ilusão. Então eu defini que vai ser, uma que significa aquela ilusão ao constatar que algo que você tinha imaginado não é de fato a realidade, né? Então, assim, é um livro muito bacana. Eu acho, assim, para quem pesquisa sobre literatura, o ato da escrita, a infância, a própria Marilene Felinto, a sua obra, é um livro, assim, indispensável. E ela segue, assim, explicando, todos os erros. Por exemplo, assim, o primeiro erro, 7 erros, correção. Erro 1, reconhecimento do erro. Ela reconhece, Eu achei que talvez encontrasse uma resposta e que isso talvez pudesse interessar a alguém sobre por que escrevi tal história de tal modo, em tal forma, mas estou percebendo que a resposta talvez não exista. E esse primeiro erro, essa primeira pergunta, deixa eu ver se eu acho que as perguntas, os 7 erros, correção, no 39, É assim, no que se refere a apresentar texto não acadêmico para a academia. Ela apresentou texto não acadêmico, porque ela apresentou as obras dela, O reconhecimento dela, ela reconhece, o reconhecimento deste erro, ela coloca entre aspas, no que se refere a apresentar texto não acadêmico para a academia. O 2, o segundo, a explicação sobre o termo desvio na sintaxe, ou sintaxe. Nem sempre claro, ela teve que explicar que é um estilo dela, isso. O terceiro, a explicação de por que não seria mais fácil entre aspas, escrever sobre a obra de outro escritor qualquer que não sobre a minha escrita. Aí a quarta, explicação sobre o termo averiguação ou investigação, que eu utilizei para me referir ao método de abordagem dos textos nesse trabalho. E a quinta, a explicação de por que citei autores, escritores ou estudiosos de literatura sem problematizar o que dizem. A resposta à provável alegação de que terei criado para mim mesma um problema ao optar por buscar os chamados disparadores de textos meus. Esse é o 6º. Por meio disso que chamei de releitura e reescrita dos mesmos. Termos que podem levantar dúvidas, Isso
segundo alegaram para ela. E o 7º é uma explicação sobre por que considero que brincar é alegre e escrever é triste. Esse do escrever é triste é interessante, assim, sabe? Eu concordo plenamente, assim, sabe? Porque você lembra, principalmente nesse tipo de escrita, você lembra da infância, você lembra de coisas, você faz uma viagem, né, ao teu passado, ao fundo do teu ego, e isso mexe com a gente, assim, sabe? Só que depois tem uma certa também, né, que Virginia Woolf, que é outra escritora que ela fala muito aqui, que ela gosta, ela sentiu isso e disse isso, eu concordo também, a gente acaba se libertando, né, de fantasmas, de coisas que não atormentam. Então, embora você se deprime, fique triste com esse tipo de escrita, tem isso também, né? Que você vê os seus fantasmas presos, assim, né? E aí, enfim, gente, é um livro, assim, muito bacana, né? Eu, sinceramente, não gostei da capa, eu achei amadora essa capa, ó. Eu acho assim que ela merecia, né, uma capa mais profissional. Só que também a capa não é importante. Eu diria assim, essa coisa de comprar livro pela capa, sim, a capa é importante. Mas assim, um leitor como eu, por exemplo, eu pego o livro, eu vejo as abas, eu vejo aqui, contracapa, e eu já conheço o autor que eu quero ler. Então a capa poderia ser preta até, sem nada. Assim que eu ia descobrir, eu ia ler. Eu acho assim, eu não sou muito assim de ficar preso nessa questão de capa. Eu acho que é importante, mas não necessariamente, entendeu? E enfim, eu queria achar partes assim, né, do livro para ler, mas esse vídeo vai ficar longo, já passou de 20 minutos, né? Então é isso, né? Os contos dela são ótimos. Sabe, se você não tiver interesse acadêmico ou de trabalho de pesquisa, você pode comprar esse livro só para você ler os contos dela. Embora tem outros, né, de contos, tem o site dela, acho que eu vou deixar aqui na descrição, né? E vale a pena, gente, vale muito a pena. Algo assim muito profundo. Embora uma dissertação de mestrado, mas ela trouxe trechos assim de escritores, assim, o Foucault, ela cita que muita coisa da Clarice, né, que do José de Alencar, na questão da escrita, né, do José de Alencar. Então aqui nas referências, ó, deixa eu dar uma olhada nas referências. Eu tenho esse livro muito bacana, Como e Por que Sou Romancista, do José de Alencar, ela cita. Lima Barreto, como eu falei, e vários outros assim, né? Virginia Woolf, muito da Clarice Lispector, e alguma coisa assim, né, da área da psicologia, né? Textos de jornais, enfim, eu recomendo esse livro. Marilene Felinto, Autobiografia de uma Escrita de Ficção ou Por que as Crianças Brincam e os Escritores Escrevem, edição da autora.